Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. O tema de hoje é um tema muito importante para a sociedade, diz respeito à segurança pública. E para tratar do tema, nós temos a alegria e a honra de receber nos estúdios da TV aberta o Coronel Marcelo Viana. Coronel, prazer recebê-lo nos nossos estúdios. Fernando Mauro, muito obrigado pelo convite. Imensa satisfação em vir aqui ao programa Mídia Cidadã, conversar com os seus telespectadores e na presença de um grande amigo, Paulo Contim, não é? Diretor-presidente da TV Osasco, que gentilmente abriga lá o nosso programa semanal chamado PM e a Comunidade. Um programa que tem o objetivo de informar o cidadão das coisas da polícia e da segurança, né? Levar ao conhecimento das pessoas que nos assistem, e não são poucas, questões do cotidiano da sua vida, que beneficiam a sua família, a proteção da vida e do respeito à dignidade da pessoa humana. Quero aproveitar e saudar o meu presidente, Paulo Contim, da TV Osasco, que é o nosso diretor de rede da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, e também diretor de rede da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Paulo Contim, uma alegria. Fernando, uma alegria é recíproca, é uma alegria mesmo estar aqui hoje falando com você, falando com o meu presidente da CESP, presidente do Instituto ABSECOM, próximo presidente da ABSECOM, se Deus quiser, já estamos lançando a candidatura aqui, e também com o meu comandante Viana, que comanda o CPA-M8, lá da região da grande Osasco, nós falamos, né? Que São Paulo pertence à grande Osasco, entendeu? Então, uma alegria muito grande. E também saudar os nossos parceiros das TVs comunitárias que retransmitem esse programa, o Mídia Cidadã, que é um dos programas mais importantes das grades das TVs comunitárias. Uma alegria mesmo, um grande orgulho estar aqui, Fernando. Na realidade, tem dois programas que passam muito na programação do Estado de São Paulo. Um é o Mídia Cidadã, e outro é o Invista, Aprendendo com Quem Faz, que é o programa que o Paulo Contim apresenta na TV Osasco. Do empreendedorismo. E passa em todos os canais também comunitários do Estado de São Paulo, 60 emissoras. E eu queria, Coronel, já pedir para o senhor nos falar um pouquinho sobre a relação como diz o nome do próprio programa, PM e Comunidade, considerando que a Polícia Militar tem se aperfeiçoado na relação pessoal, dos direitos humanos, do respeito à pessoa, da abordagem, etc, etc, etc. Porque a gente começou aqui, no começo dos anos 2000, um programa com a Polícia Militar. Na época estavam conosco o Coronel Ferraz, na época era Major Ferraz, e o Roberto Alves, que também é oficial da Polícia Militar, fizeram um programa aqui e nunca esqueceram a TV comunitária, embora tivesse ido para a TV da Câmara Municipal, para a Rede Vida. São grandes parceiros do programa que durou conosco, acho que mais de 8 anos. Agora, nós temos uma nova fase. Esse programa, ele pretende ter que tipo de relacionamento com a comunidade, usando as TVs comunitárias do Estado de São Paulo? Olha, a Polícia Militar completa neste ano aqui de 2016, 185 anos de história. E uma instituição que tem essa perenidade tem que se preocupar com a sua evolução, com a capacitação dos seus profissionais. E é dentro desse espírito que nós temos um alinhamento, né, com a Secretaria de Segurança Pública, o Dr. Magno, o comandante-geral, o Coronel Ricardo Gambaroni, de que nos nossos currículos de formação nós tenhamos uma grade curricular forte na área de direito, porque, afinal de contas, o policial militar é um agente de fazer cumprir as leis. Trabalha com base na legalidade, não é? E, sobretudo, na garantia dos direitos humanos. Então, a Polícia Militar hoje, Fernando, ela atua muito fortemente como uma polícia da legalidade e, sobretudo, na garantia dos direitos humanos. Você veja, hoje, mais de 80% das ações de polícia são para atender, orientar o público, garantir que a pessoa seja socorrida, não é? Só na nossa região, lá como o Paulo Contim disse, da grande Osasco, que compreende 15 municípios, vai de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Vargem Grande Paulista, Cotia,
Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Jandira, temos Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapevi, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Itapecerica da Serra, são 15 municípios. Né? Vocês estão bem aí para lembrar os nomes aí. Viu? Você veja, no primeiro semestre, nós prendemos 2.400 criminosos. E nesse mesmo período de tempo, fizemos 312 partos. Quando falo fizemos, é que a viatura policial, com os seus homens e mulheres, foram lá, foram chamados para atender alguma gestante, e às vezes não deu tempo de chegar no pronto-socorro, no hospital. Então o policial, numa grande parte das suas ações... São sociais, são ações de caráter social, exatamente, e comunitárias, não é? Veja só nas ações do PROERD, que hoje o PROERD é um dos nossos programas já consolidado no estado inteiro e inclusive difundido em outros estados da federação. Nós ensinamos as crianças em idade escolar como resistir às drogas, não é? Temos um outro programa chamado Jovens Construindo a Cidadania, onde os policiais vão até as escolas estimular o jovem empreendedor. Como é que o jovem pode atuar no entorno da sua comunidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Temos isto difundido já no nosso comando, não é? Temos um outro que nós estamos preparando aí, até uma... Furo de reportagem. Furo de reportagem. Primeira mão. Isso. Nós estamos encaminhando para o comando da Polícia Militar um outro programa que nós desenvolvemos lá, chamado Prazer em Conhecer. O que é o prazer em conhecer? Primeiro, o policial vai à escola, né, e normalmente é para atender o público de jovem adulto, que está fazendo a ETEC, a FATEC, o ensino médio, ou seja, já é para alguém que está formando sua opinião. O policial vai lá e ele responde às dúvidas do estudante. O que é ser policial? Para que serve o policial? Quais são as leis que regem a ação policial? Uma segunda visita, que são os jovens vão visitar o ambiente de trabalho do policial, uma base comunitária, vão conhecer a viatura, para saber como é que o policial trabalha. E a terceira fase, os policiais ensinam os jovens do porquê é feita a chamada abordagem, ou a busca pessoal, não é? Para ele entender que a ação da busca pessoal é uma das ações de polícia para gerar segurança. E não achar que aquilo é uma violência aos direitos humanos. Ao contrário, é uma ação de polícia... Para preservar os direitos humanos. Para preservar e garantir os direitos humanos. Paulo Coutinho, por favor. Fernando, eu acho interessante... Hoje, o nosso destaque aqui é o Coronel Viana. Com certeza. Eu queria que você aqui também, representando os nossos dirigentes da CESP, pudesse fazer aí também demandas. Claro, é interessante o que o Coronel Viana está dizendo, que nós fazemos lá o programa da PM, a comunidade, ele tem a participação muito forte, a direção, toda a orientação do programa é da PM, mas a comunidade tem um papel importantíssimo, porque muitas das vezes nós discutimos com a sociedade. Eu vou exemplificar, o coronel vai lembrar. Nós discutimos o evento Pancadão, que é aqueles bailes funks, que são aqueles... E aí nós trouxemos alguns rappers, DJs, e junto com os coronéis da Polícia Militar, junto com a comunidade, e aí nós discutimos sobre o aspecto que aquilo também, assim como o samba... Também é cultura. Também é uma manifestação cultural. Porém, está muito mal direcionado, porque as letras incomoda, não tem normatização, e as letras são ofensivas, as letras são incitação ao crime, à droga. Isso então, é proibido até constitucionalmente. Agora, na verdade, Paulo, perdoe-me, a Polícia Militar ela não é contra o entretenimento das pessoas. O importante é que a ordem pública seja respeitada. Normalmente... e essa questão do pancadão hoje é uma questão que está sendo de muito interesse, porque o jovem ele quer se divertir, não é? E às vezes ele procura qualquer espaço, levanta o tampão do carro lá e coloca o volume muito alto. Isso incomoda
As outras pessoas que não querem se ver envolvida com o evento cultural, com o som e tudo mais. Aí normalmente ligam para um 90. O evento, por si só, já ocupou a via pública, que já é uma outra questão de uso irregular de ocupação do solo, não é? Que é do poder público municipal. Quando a viatura chega lá, o jovem já fez o consumo de bebida, e normalmente a bebida é de origem duvidosa. Veja só o problema de questão de saúde pública. Né? Recentemente a gente viu aí uma quadrilha que produzia clandestinamente bebida, com rótulo, engarrafamento, praticamente você não consegue distinguir de uma bebida destilada importada. E a concentração de 50 ml de álcool metílico, segundo o perito, é suficiente para causar cegueira. Imagine você, a sua filha, o seu filho, o seu irmão, sair para se divertir e voltar, por exemplo, cego para casa. Então a questão é, primeiro, a lei do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz lá que fornecer bebida alcoólica para menores de idade é crime, que confere lá de 2 a 4 anos de prisão. Então, quando a gente chega lá, quando a viatura da polícia chega para essa questão da perturbação do sossego, ela encontra outros problemas. Ela encontra outros problemas de segurança pública. Às vezes até droga. Droga, e é interessante, prostituição. E é interessante, Fernando Coronel, me permita, é interessante que o programa ele tem interatividade. Então, ele é ao vivo, é um programa de 1 hora, meia hora ele é destinado aos canais da CESP, a região, e a outra meia hora o estado inteiro de São Isso. Paulo. E aí, eu quero realçar também isso, que os oficiais que estão lá, o coronel, ou outros oficiais que participam, eles estão ali se expondo para a sociedade e não tem filtro nas perguntas, não chegam as perguntas e nós passamos tal qual elas chegam. E não chegam só elogios, não é como nós brincamos, não é uma chapa branca que tem lá. Sim. Você veja uma coisa interessante. Hoje, uma grande parte dos roubos diz respeito a celulares, os chamados smartphones. Hoje, as pessoas compram um celular que custa aí seus R$1.000, R$2.000, paga lá no crediário. Pô, as pessoas estão gastando dinheiro, né? O seu dinheiro suado, fruto do trabalho e tal. Só que elas não escolhem local para usar o seu celular. Então, elas estão no ponto de ônibus, né? Enquanto o ônibus não vem, as pessoas... E o criminoso, ele quer atuar exatamente no momento que as pessoas estão distraídas, não é? E aí, grande parte dos roubos diz respeito a roubo de celular. Pois bem, a polícia militar, primeiro, ela mapeia onde esses roubos estão acontecendo. A partir daí, nós fazemos um planejamento de onde empregar o policiamento para poder coibir isto, né? Às vezes o problema é de iluminação. Então, você provê iluminação naquelas regiões, para isso a polícia militar comunica ao poder público. Acho que eu ia perguntar, a polícia militar faz um papel de zeladoria, que às vezes é questão do vereador, né, de fazer indicações para o poder público. A polícia militar também faz. A polícia militar tem esse compromisso social de informar os órgãos públicos, independente da esfera de poder, não é? De que existem problemas ali que implicam em questões de segurança, tranquilidade e saúde pública. Então, às vezes, a questão é de uma poda de matagal, né? Ou às vezes de uma iluminação, de tapar um buraco, e a polícia tem forma de comunicar isso ao poder público, né? É óbvio que o poder público tem obrigações com relação a isso, mas a polícia, ao ver lá um buraco na via pública, ela comunica isso ao poder público. Se não tapar o buraco, vai ter um acidente de trânsito. Sim, sim. Né? Perigoso. É perigoso, vai gerar uma vítima e passa a ser um crime de trânsito. Então a polícia tem esse compromisso. Mas, voltando ainda à questão do Paulo, né, o programa PM à Comunidade, ele está, vamos dizer assim, completamente alinhado à estratégia da Polícia Militar de fazer as pessoas enxergarem o bom papel da polícia, não é? Não é um programa chapa branca. A gente quer que as pessoas confiem na Polícia Militar. Porque a verdade é que quando você liga para um 90, é aquele momento que você mais precisa da polícia. Sim. E esse momento é um momento importante da vida das pessoas. Ninguém liga brincando a não ser os irresponsáveis que fazem os trotes e acabam, vamos chamar assim, interrompendo, lotando as linhas policiais para falar informações falsas, ou bobagem, ou mentira,
ou coisa do gênero, né? A gente fica Isso tão... é crime também, não é? É Crime. falso. Eu queria dizer para Falsa você que está denúncia de crime. acompanhando esse programa e às vezes está lá e quer fazer uma brincadeira dessa, isso é crime. E a polícia tem como depois saber quem que ligou para depois localizar o infrator, porque o infrator não, criminoso, que não é infração, é crime, né? Quer dizer, atrapalha a vida dos outros isso, né? A Polícia Militar, através do Centro de Comunicação Social, aliás, aproveito para mandar um grande abraço ao Adilson Franco Nassar, o nosso chefe do Isso, Centro de Coronel Comunicação Nassar, Social. um abraço, coronel. Isso, é um homem realmente preocupado em fazer campanhas de conscientização. Então ele está lançando De Olho na Dica. O primeiro De Olho na Dica é exatamente dando dicas para as pessoas de como portarem o seu celular de uma forma a não serem vítimas do roubo ou do furto do seu telefone. Não chamarem a atenção, Exatamente. inclusive, com ele e tal. Exatamente. Porque, na realidade, é o seguinte, eu acho que se você estivesse num outro patamar, diria, econômico e social, você poderia estar usando o smartphone no ônibus, no metrô, no ponto de ônibus e tudo mais. Mas como nós temos essa bandidagem que atua por aí, a pessoa precisa ter essas dicas de como é que ela vai fazer para se proteger, para se prevenir. Então, você não pode ficar com o seu celular, vendo aqui como é que tá, no WhatsApp, não sei o quê, Sim. no centro de São Paulo, achando que nada vai, quando ninguém vai passar a mão, não vai ter um trombadinha lá, ou coisa do gênero. Então, essas dicas, inclusive para como mulher adora colocar a bolsa no Do lado do banco, do passageiro. no banco do passageiro. Isso. E ficar olhando para o lado no farol, e depois não sabe que tá uma pedrada, o cara vai lá e pega. Já viu isso? Mas muito, né? vamos ser justos, não são só as mulheres, né? Os homens também, Deixa o muitas vezes laptop. deixam o laptop, deixam a sim. sua carteira. É. O importante é que a gente estimule nas pessoas a prevenção, Prevenção. não é? isso. A polícia também tem esta responsabilidade. Bandido que é facilidade, né? Estava contando para o Paulo Contim, né, de uma das teorias criminógenas. Para você ter o crime, você precisa ter, primeiro, a vítima, o ambiente que favoreça e o autor do crime, que a gente chama de criminoso. Então, quando você enfraquece um desses elementos do crime, ou quando você retira um dos elementos do crime, ou o crime não vai acontecer ou ele vai ser dificultado. Por isso que eu falo, às vezes a questão é de iluminação pública. A polícia não tem responsabilidade por iluminar, mas ela pode dizer ao poder público, olha, naquele caminho ali é importante porque os estupradores aproveitam... Atuam ali. Não é? Porque a polícia tem um mapa. Exato. A polícia tem um mapa das ocorrências. Eu quero reclamar que o coronel pegou a minha fala, porque eu ia falar, eu aprendi com ele, aliás... Tá aqui, ambiente, tá aqui, vítima e bandido. Vítima e bandido. Mas, aliás, eu quero tranquilizar o nosso telespectador que assiste o seu programa em todo o estado de São Paulo, que também vai receber o programa PM, a comunidade está recebendo com muitas dessas dicas. Né? O programa, todo o programa, ele tem que ter alguma dica importante para nós preservarmos. Em primeiro lugar, o que nos é mais caro, que é a vida. E aí, em segundo, o patrimônio e vai por aí. A vida verdade. nossa, a vida da família, enfim. Então, não perca, né? Aproveitar e fazer. E se quiser assistir ao vivo... Eu pensei que o Paulo estivesse dando a ordem de importância dele lá. Olha a vida, Então, mas você- e depois a esposa. Pelo amor de Deus. Não, mas olha, isso Não faça isso, não. Mas isso é extremamente importante, né? A proteção à vida. São Paulo, hoje, é das capitais do Brasil a que tem o menor índice de letalidade, não é? É abaixo de 10, não é? Especialmente lá na nossa região... 10 a cada 1000? Na verdade, são medidos por 100 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes. Isso, São Paulo hoje está abaixo de 10, não é? Nós estamos trabalhando para reduzir isso cada vez mais. O mais importante, não é assim, nós não contentamos em ter o menor índice de letalidade. Mas, sobretudo, o profissionalismo também tem que preservar não só a vida, mas o patrimônio das pessoas. Então, a Secretaria de Segurança Pública tem uma medição que nós fazemos. Essa medição ela é diária, não é? Mas para fim de uma análise um pouco mais apurada, nós fazemos em caráter trimestral, onde são levados para análise 9 indicadores. Entre eles, a questão da letalidade, não é? Roubos e furtos de veículo, não é verdade? Porque isso é uma questão bastante importante. Roubos em geral,
E isso a gente tem um retrato, um espelho em cada região do estado de São Paulo. E a partir daí a gente estabelece como é que nós vamos combater essas modalidades criminosas, não é? Agora, a preservação da vida, ela realmente é a mais importante delas, né? Então, a questão da letalidade, você veja, o ano passado a nossa região teve uma questão bastante grave, né? Houve uma chacina, pessoas foram presas, inclusive policiais, né? Então, a Polícia Militar, o Estado de São Paulo, não é conivente, né, com desvios de conduta. Esses policiais são presos e são mantidos presos. Nós, preocupados com essa questão, o Coronel Ernesto, que hoje é o diretor de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, estabeleceu lá um treinamento de liderança sob fadiga psicofísica. Então os policiais ficam em treinamento, ficam 24 horas, muitas vezes, sem dormir, para ser submetidos a alguns estímulos, para ver como o policial se comporta. Alguns limites. Em momentos de alto estresse. São simulações, é óbvio que o policial faz isso dentro de um treinamento, ambiente controlado, então não há nenhum desrespeito ao policial, ele sabe que ele vai passar por esse treinamento, e nós avaliamos o comportamento do policial. Porque muitas vezes o policial tem que decidir em frações de segundo. E as pessoas precisam saber que o policial militar, ele tem um treinamento que é adotado inclusive pela Cruz Vermelha Internacional, que é um órgão de direitos humanos, não é? Esse método de treinamento do tiro de preservação da vida, ele coloca e simula situações em que o policial tem que decidir, e muitas vezes ele tem que, em frações de segundo, determinar quem é a vítima, quem é o infrator da lei, quem é o terceiro que está passando pelo local e nada tem a ver com aquela ocorrência, e negociar. Porque o trabalho do policial é, sobretudo, conversar, identificar, convencer que ele tem que parar de cometer o crime. Tem que se entregar, senão é pior. Exatamente. Porque se ele resistir, aí não tem conversa. Então, né? Isso está alinhado com as normas de direitos humanos internacionais. Fernando, eu estou preocupado aqui com uma coisa. O tempo está correndo, o coronel pegou o espírito, é o nosso artista lá, é um âncora importante para nós lá da TV, mas eu queria aproveitar o seu programa, um dos maior audiência das TVs comunitárias, para agradecer à Polícia Militar, em nome do meu comandante, Coronel Viana. Nós recebemos as TVs comunitárias, em nome da TV Osasco, receberam homenagens, né? Aliás, eu trouxe até umas fotos, se Estamos for aí, possível. temos as imagens, vamos mostrar. Eu queria que o coronel falasse sobre a medalha. Você que é um adepto de 32, que é um... Eu sou mesmo, sou fã de 32, quando São Paulo disse não à tirania do Estado de Vargas e quis a Constituição, por isso a Revolução Constitucionalista de 32. Vamos às imagens então, Helene, por favor, mostrando aqui a homenagem que recebeu o Paulo Contín. Por favor, coronel. Na verdade, isso é em Barueri? Isso foi... Na verdade, nós utilizamos lá o auditório do Senai em Barueri, não é? E fizemos as imagens, Helene. Uma solenidade de valorização policial, onde nós homenageamos os nossos policiais e algumas personalidades lá da nossa região, que são parceiras da Polícia Militar. E aí nós vemos na foto o Paulo Contín, né, o coronel Vladimir. Esse é o coronel Gambaroni, nosso comandante-geral. Esse já é um outro evento, né, coronel? Já no comando geral. Aqui no Copom, isso. Essa daí é a medalha do mérito comunitário, que é uma honraria dada pela Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, não é, para homenagear personalidades que têm um trabalho comunitário importante. E este trabalho da TV Osasco é, sobretudo, para a melhoria da comunidade. E é uma TV comunitária. Né? Aí o Major Queida, que é o coordenador operacional lá do 14º Batalhão, junto com o Paulo Contín. Essa foto tá bonita, hein, Paulo? Olha, caprichado. Vou falar, hein, o pessoal ali a iluminação tá boa, a gravata tá boa. Sim. E aí, Paulo? O preparativo da entrega das medalhas, né? Aí no caso, como chama a medalha? Então, mérito comunitário, né? Isso. Mérito comunitário. E tem uma outra aí que eu soube que você recebeu, de um batalhão centenário. Pois é, Fernando. E essa eu queria que o nosso comandante falasse a respeito. E se quiser falar de algum desdobramento, também fica à vontade, né, Fernando? Na verdade, nós temos um dos nossos
6 batalhões, são 6 batalhões que estão sob o meu comando. Um deles é de 1892. É o 14º Batalhão, que fica sediado em Osasco. Ele teve origem na Polícia Marítima ainda, quando isso havia aqui em São Paulo. E nós teremos agora, no final do mês de outubro, a solenidade de aniversário do batalhão, onde nós entregaremos lá a medalha do centenário do 14º Batalhão. E um dos homenageados será o Fernando Mauro. Não é? Obrigado, coronel. Isso, mas mais do que um agradecimento, é um reconhecimento, porque as pessoas que trabalham em benefício da sociedade, da comunidade, elas têm que ser enaltecidas. Hoje o mundo está muito individualista, não é? O mundo está globalizado, né? Então assim, as coisas são muito rápidas. Então as pessoas que querem melhorar a vida da comunidade têm que ser destacadas e é por isso que você será um dos homenageados. Obrigado, né? coronel, agradeço. Parabéns, A né, lembrança, Fernando? Olha só que obrigado. bacana. Mas olha, eu queria aproveitar também para dizer aos seus telespectadores que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela é preocupada não só em avançar e em evoluir. Então, o comando da corporação está terminando um planejamento estratégico que vai pensar a melhoria dos nossos processos, a melhoria do seu funcionamento até 2031. E por que 2031? Porque em 2031 nós completaremos 200 anos de existência, não é? Poucas instituições no Brasil têm 200 anos. Então, E com o índice de confiança que tem a PM. exatamente. Então, nós não trabalhamos só pensando em melhorar internamente. Né? Hoje, a Polícia Militar ela tem um trabalho muito importante com a comunidade. Né? Nós queremos saber o que a comunidade precisa da sua polícia. Para isso, existem os Conselhos Comunitários de Segurança no estado de São Paulo inteiro. Não é? Que vale um outro programa só para falar de consegue. Exatamente, que é um órgão de apoio às polícias e de identificação de demandas, não é? Trabalhamos muito na melhoria da gestão pela qualidade. Então, cada uma das coisas que a polícia faz, hoje existem procedimentos, métodos, né, para definir, por exemplo, o efetivo para cada unidade territorial, não é? Os programas de policiamento, como é que nós vamos atuar no ambiente escolar? Então tem um programa de policiamento ronda escolar, o programa de força tática para ocorrências de alto risco, as rondas ostensivas com apoio de motocicletas, não é? O policiamento ostensivo a pé, o policiamento em praças desportivas. A polícia é um celeiro, né, de grandes soluções para os problemas do nosso cotidiano. É o universo PM. É isso aí. Um universo à parte que a gente tenta mostrar nos nossos programas PM Comunidade, gravados na TV Osasco, distribuídos para todo o estado de São Paulo. Paulo Contín, muito obrigado pela presença, uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, Fernando, obrigado, Coronel, e obrigado em especial ao nosso telespectador que acompanha aí seu programa. Aliás, um dos melhores programas, repito, e é verdade mesmo, Fernando Mauro, sempre à frente. Muito obrigado pela participação. Coronel Viana, muito obrigado, uma alegria recebê-lo. Polícia Militar, você pode confiar. E na sequência eu convido você a ficar ligado na programação da emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.